A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobello, sou psicóloga e hoje estamos indo para mais uma lição da revista dos juvenis, tá bom? Hoje estamos indo para a lição de número 2. Na lição de número 1 falamos sobre o tempo, né? O período. Vamos lá, recapitular. O período intertestamentário, que é o intervalo entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Então, agora nós estamos indo para a lição de número 2, que fala sobre a plenitude dos tempos. A leitura em classe, ela encontra-se em Isaías, o capítulo 7, do 14 ao 15, e em Gálatas também do 4, do versículo 1 ao 7, e o Lucas, do capítulo 24, do versículo 25 ao 31, né? Que está falando sobre o tema da lição de hoje. Vamos fazer a leitura. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ou seja, aqui eles já estavam anunciando a chegada do Messias, a vinda de Jesus Cristo, tá? Em Gálatas fala assim, ó: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e o partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ou seja, aqui está falando sobre a vinda de Jesus, a chegada do Messias e após. Então, aqui está falando sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tá? Nunca se esqueça de que a busca de conhecimento se faz necessária para melhor servir a Deus. Nós, como servos de Deus, como mensageiros da sua palavra, precisamos estar sempre o quê? Estudando e meditando na palavra do Senhor Jesus. Nesse trimestre, professor, faça desafios com seus alunos, né? Estimule eles a lerem a revista antes da aula, a ler sobre a aula antes de chegar ali, para que eles possam ali já estar meditando na palavra do Senhor Jesus e, se possível, já levar questões e perguntas já ali prontas, anotadas no papel. Então, se eles fizerem a leitura em casa, antes mesmo da aula, dessa forma, eles estarão mais propícios ao entendimento
da palavra do Senhor, porque eles já estarão dentro do assunto. O que estará falando nesse trimestre? Quais são as lições que estaremos trabalhando? Então, peça para que seus alunos leiam a revista em casa, para que no momento da aula eles já estejam atentos ao assunto que será tratado ali, para que eles possam retirar suas dúvidas, esclarecimentos e tudo mais, certo? Então, estimule, peça para que eles leiam a revista, faça desafios, busque formas e maneiras para que eles possam estar ali, ativos, participando na palavra do Senhor Jesus. Vamos lá. Primeiro tópico vai falar: Cristo, o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus, com profecias já cumpridas acerca dele. O seu nascimento miraculoso, o local de sua vinda, a sua morte e ressurreição. Ou seja, a Bíblia ela já relatava toda a história. Quando que surgiria, aonde surgiria, qual local seria seu nascimento, qual local seria sua morte. Então, tudo isso já estava sendo anunciado através de profecias, através de Deus falando com os profetas. Então, tudo isso já estava sendo anunciado desde Gênesis. Lembra lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, que eles caem, que eles desobedecem a Deus, que Deus fala que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente? Então, ali já estava anunciando a vinda de Jesus Cristo, desde aquele momento. Então, Deus o tempo todo, ele já estava anunciando de uma forma ou de outra, através dos profetas, Deus falando diretamente também da vinda de Jesus Cristo, tá? Então, vamos lá. Como for anunciado séculos antes pelo profeta Isaías, lá estava Jesus, ungido pelo Espírito do Senhor, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, apregoando liberdade aos cativos, dando vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Todos podiam ver Jesus operando tais sinais, mas nem todos creram que era Jesus. Mesmo diante do grande poder, autoridade que Jesus demonstrou na terra, o amor e tudo mais que ele veio e ele pregou, ele ensinou, mesmo assim muitos não acreditavam que ele era o Messias. Por quê? Quando se fala que estava esperando o rei dos judeus, o Salvador, eles estavam esperando uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Quando você pensa em rei, você pensa em quê? Numa pessoa o quê? Sofisticada, com riquezas e tudo mais. Mas Jesus ele não veio para isso. Ele veio para salvar todos aqueles que estavam precisando de salvação. Todos aqueles que estavam precisando de uma palavra, de uma cura, de uma libertação. Todos aqueles que estavam com seus corações quebrantados, arrependidos. E Jesus veio para todos esses. Então, muitos ainda não conseguiam acreditar que ele era o enviado, que ele era Jesus Cristo. Por quê? Naquela época aconteciam muitos milagres. Então, haviam muitos rumores. Então, meio que eles se perderam. Muitos esperavam a vinda do Messias. E quando ele chegou, muitos ainda continuavam esperando pela vinda do Messias, não aceitando e acreditando que Jesus já estava ali com eles, tá bom? Vamos lá. Profecia sobre o Messias. O momento da vinda do Messias, aguardado pelos judeus, mas não aceito por todos, está registrado em várias profecias com precisão de detalhes, especificidades sobre a sua concepção sobrenatural, a mulher a qual ele nasceria, o lugar de seu nascimento, sua encarnação e sua ida ao Egito com os pais por causa de perseguição. São profetizadas no Antigo Testamento e devidamente cumpridas no Novo Testamento. Ou seja, tudo isso já estava sendo anunciado desde Gênesis, tá bom? A Virgem. Como deveria ser uma virgem que conceberia Jesus, assim como foi profetizado por Isaías,
O anjo Gabriel foi exatamente ao endereço de uma moça com essa característica. O nome da agraciada era Maria. E ela se colocou à disposição para seu cumprimento, quando disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela era uma serva obediente aos mandamentos de Deus. Ela era uma jovem pura. Ela estava dentro dos segmentos que precisava de seguir todas as jovens. Mas ela estava ali e ela foi escolhida entre tantas, porque Deus se agradou dela, porque ela representava tudo aquilo que Deus precisava para que o Messias chegasse à terra, tá bom? A cidade. O profeta Miqueias havia predito a cidade de Belém como o lugar onde o Messias nasceria. Mas como se cumpriria a profecia, visto que José e Maria moravam em Nazaré? César Augusto foi o meio usado por Deus para o deslocamento do casal até Belém. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Ou seja, o tempo todo Deus estava o quê? Trabalhando em todas as trajetórias. Em todo momento Deus estava ali, trabalhando e agindo o tempo todo. Então, todos aqueles que são fiéis e confiam no Senhor Jesus conseguem ver a mão de Deus nos pequenos detalhes na sua vida, no cotidiano e no dia a dia. Mas para que nós possamos ver o agir de Deus, nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele. E como que faz isso? Como que é entregar as nossas vidas? É só levantar a mão e aceitar Jesus? Como que é? Entregar as nossas vidas é você viver uma vida, muitas vezes, de renúncias, principalmente os adolescentes. Por quê? Eles precisam rejeitar aquilo que o mundo oferece para que eles possam estar inteiramente ligados no trono da graça. E como que eles conseguem isso? Através de orações, de jejum, propósitos com Deus, meditação na palavra do Senhor, se mantendo firmes e fiéis aos mandamentos de Jesus. Então, assim, ó, sempre que você tiver uma oportunidade dentro da lição, dentro daquilo que a lição está trazendo, repasse para eles aquilo que Deus nos deixou como mandamento, aquilo que Jesus Cristo nos deixou como mandamentos, porque não é fácil. O nosso dia a dia, ele é desafiador, e até mesmo para o adolescente. O adolescente, ele enfrenta grandes desafios no seu dia a dia. Por quê? Porque muitas pessoas à sua volta têm muitas coisas para oferecer, mas muitas coisas ali não agradam a Deus. Então é preciso estar atentos e ligados nos mandamentos e naquilo que eles podem fazer. Porque lembra que eu sempre falo em todas as aulas? A nossa vida é baseada em escolhas. Escolhas boas e escolhas ruins. Mas em todo momento, nós sofremos o quê? Consequências das nossas escolhas. Escolhas, consequências boas ou ruins. E é preciso entender as nossas escolhas para que nós possamos não culpar a Deus pelo aquilo que está acontecendo na nossa vida, sendo que foi nós mesmos que escolhemos determinadas situações. Então é preciso manter o foco e tomar muito cuidado. E como que faz isso? Praticando a leitura, a oração, a meditação na palavra, pedindo ajuda, auxílio às professoras, aos líderes, aos pastores da igreja. Como se aproximar mais de Deus? Como conhecer melhor? Como ser segundo o coração de Deus? Como ser o espelho de Jesus aqui na terra? Como caminhar como Jesus? Entende? Então são grandes desafios que nós cristãos enfrentamos nas nossas lutas diárias, tá? E não pense que o adolescente também não está ali lutando as suas dificuldades também, tá bom? Vamos lá. Deus conosco. É clara a citação de Isaías em Mateus. Respeito de Jesus, ele seria chamado de Emanuel, isto é, Deus conosco.
Mateus até destaca: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, para ser Deus conosco, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas que verbo é esse? O evangelista João diz que o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o tempo todo nós tínhamos os profetas anunciando de várias formas, de várias falas diferentes, de várias maneiras diferentes, a vinda de Jesus Cristo à Terra. Então, o tempo todo Deus estava ali anunciando e avisando o povo. Perseguição ao nascer. Profecias de Oséias e Jeremias. O anjo do Senhor apareceu a José, informando-lhe da intenção do rei e sobre o que ele deveria fazer. Por quê? O rei se irou e ele mandou perseguir e matar todas as crianças que tinham até 2 anos de idade. O que acontece? José ele foge para o Egito para poder proteger Jesus. Então ele pega Maria, mais a criança, e foge para o Egito, porque o anjo do Senhor o avisa para que ele fugisse. E Deus guarda a vida ali deles. E eles, como servos obedientes, obedeceram a palavra do Senhor e fugiram com a criança. Tá? A razão de sua vinda. A principal razão da vinda de Jesus foi salvar a humanidade de seus pecados, embora ele também tenha curado muitos enfermos e feito diversos milagres. Em sonho, o anjo Gabriel confirmou a José o que havia falado a Maria. Disse que o nome do menino seria Jesus, justamente porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já adulto, na casa de Zaqueu, Jesus mesmo revelou a razão de sua vinda, após falar que a salvação havia chegado no dia de sua visita à casa daquele corrupto, cobrador de impostos. Explicou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para a mulher pecadora que ungiu seus pés, Jesus disse: os teus pecados são perdoados. Ou seja, Jesus ele veio à terra, mas ele não veio somente para salvar, somente para pregar a palavra, somente para ensinar os seus ensinamentos. Ele também curou, ele também perdoou os corações aflitos, arrependidos. Ele perdoou as pessoas que estavam arrependidas de seus pecados. Ele curou várias enfermidades. Ele expulsou também espíritos malignos. Então, ele estava aqui na terra não somente para salvar, mas trouxe grandes ensinamentos para todos nós. Por quê? Quando Deus fala para nós amarmos o nosso próximo, é fácil de você evangelizar a todos? Você consegue falar do amor de Jesus a todos? A todas as pessoas? O adolescente mesmo, na casa dele. Muitos não têm a família toda evangelizada. Não são todos que são crentes. Às vezes o adolescente tem algum parente que é alcoólatra, tem algum parente que é usuário de droga, tem algum parente, às vezes, que não acredita em Deus, tem algum parente que, às vezes, tem algum outro segmento religioso. Então, assim, o adolescente, ele tem uma diversidade perto dele mesmo, perto de si mesmo, de pessoas totalmente diferentes. E nem sempre é fácil de falar do amor de Deus para essas pessoas. Nem sempre você consegue ter acesso ao coração dessas pessoas. Então não é fácil de você ter esse segmento que Jesus teve. E Jesus ele foi um grande exemplo de evangelização para as nossas vidas, de amor ao próximo nas nossas vidas. Então é muito importante que o adolescente entenda o peso dessas palavras, de como que seria. Se fosse eu ali no lugar de Jesus, como que seria? Como que eu agiria? Agiria diante de determinadas situações, né? Perdoando, curando, salvando. A plenitude de Deus. Certa vez, antes mesmo de curar um paralítico, Jesus disse que o perdoava pelos seus pecados. Aos olhos humanos, esta poderia não ser a maior necessidade daquele homem. Por quê? Quando Jesus chega para perdoar,
Jesus, ele conhece que o nosso interior. E ali, quando Jesus perdoa os pecados dele primeiro, para depois curá-lo, porque o sentimento, às vezes, que aquela pessoa ali estava, é que ela não merecia ser curada. Ela não merecia o dom gracioso de Deus. Ela não era merecedora do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ela não se via merecedora. Então, quando Jesus perdoa primeiramente os erros dela, o pecado daquela pessoa, quando Jesus perdoa primeiro o pecado, para depois curá-lo, ele consegue aceitar a cura, porque Deus está o perdoando. E muitas pessoas à nossa volta não se sentem merecedoras da graça de Deus, não se vê merecedora do amor de Deus. E muitas pessoas só estão sofrendo e padecendo, às vezes por uma escolha errada, às vezes por algum erro do passado, e a pessoa não consegue se libertar daquilo, entende? Então é aqui que acontece, ela fica presa naquilo, e ela precisa do perdão, ela precisa de se sentir perdoada, primeiramente, para depois aceitar esse amor de Deus, aceitar essa cura espiritual, emocional, que está precisando na vida dela. Então é preciso que você leve essa palavra às pessoas, tá bom? Que elas podem se arrepender e buscar ser melhor. Os erros do passado não podem influenciar nas boas escolhas do futuro. Ela tem um futuro inteiro pela frente para fazer as boas escolhas. Então é importantíssimo os adolescentes entender que eles podem levar essa boa mensagem para a sua família. Às vezes tem alguma pessoa ali na sua família que está sofrendo, precisando de uma palavra amiga, e você pode ser essa palavra na vida dessa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Na ocasião, houve questionamento da parte dos escribas e dos fariseus, de que só Deus podia perdoar pecados. Jesus então operou além, mostrou que a sua obra é completa e zelou por aquele homem, também em sua angústia, presente em sua necessidade mais básica, temporária e terrena. Por isso, o testemunho de João Batista acerca de Jesus já predizia: todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Isto é, nós que não tínhamos parte alguma com Deus, recebemos por favor imerecido todos os benefícios de tornarmos-nos seus filhos. Mas não somente isso. Graça sobre graça significa que mesmo já tendo sido enormemente agraciados por esta obra completa de Jesus na cruz, ainda precisamos continuamente dessa graça, até irmos nos encontrar com ele na glória. Por quê? Jesus veio e morreu por nós na cruz, certo? Mas nós precisamos continuar firmes e fiéis aos mandamentos do Senhor Jesus, seguindo os seus princípios. Por quê? Se você não dá continuidade, não continuar buscando essa graça e essa misericórdia em Deus, você vai acabar o quê? Se perdendo pelo caminho, se desviando do caminho. Então, é muito importante que você entenda isso, que você precisa continuar buscando essa graça, tá bom? Em Deus. Através do que, Daniele? Mais uma vez, através da oração, da meditação na palavra do Senhor, buscando entender os seus mandamentos, os seus princípios, buscando sempre o quê? Melhorar diante da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Para concluir, a obra do Senhor é completa em nós, contemplando sua vida abundante, tanto aqui como para a eternidade. Entretanto, para usufruirmos de todas essas dádivas, carecemos de intimidade com Cristo, com o seu Espírito Santo, agindo no processo de contínua santificação em nossas vidas. Apenas por meio de nosso relacionamento com Ele, temos a possibilidade de sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Então, aqui fala para nós o quê? Continuarmos
buscando a plenitude de Deus através da sua palavra, buscando o Espírito Santo, buscando ajuda em Deus, buscando estar cada vez mais próximo do Senhor Jesus para podermos usufruirmos de todas essas dádivas. Carecemos de intimidade com Cristo. E como que eu consigo ter essa intimidade com Cristo? Através do quê? Da oração. Sempre estou falando em todas as aulas. Busque sempre a oração. Ore, fale com Deus. Ai, mas eu não sei orar. Mas Deus vai te abençoar. Entra no seu quarto, no seu momento, dentro de casa, em qualquer momento. Lavando uma louça, cantando um hino, sabe? No meio do hino, sentiu de orar, ora, fala, Deus, estou aqui, diante de ti. Se coloca diante dali do Senhor Jesus. Ore em nome de Jesus, porque Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Então, em nome de Jesus, você ora e você pede e você agradece que nós possamos, além de pedir, que nós possamos aprender a agradecer. Então, fale para os adolescentes, sempre que eles forem orar, agradeça, primeiramente, pela vida, pela saúde, pela casa, pelo alimento. Dê graças a Deus por tudo aquilo que ele tenha. Mesmo que seja o básico, dê graças a Deus por tudo aquilo que ele tenha. Depois de ter dado graça, de ter agradecido por tudo isso, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela casa, pelos amigos, pela família, aí você peça. Peça ajuda. Ajuda no serviço, ajuda na escola, ajuda com a família. Aquilo que o seu coração necessita, tá bom? E que vocês possam ser essa luz que possa iluminar a casa de vocês. Então, professor, transmita isso para os seus alunos, para que eles possam ser a diferença na casa deles. Porque é aquilo que eu venho falando aqui. Muitos adolescentes, às vezes, eles vão na igreja e os pais não são evangélicos. Às vezes é porque a avó levou, o tio levou e ele gostou, ele continua indo, tá? Às vezes tem algum ente da família, algum irmão, alguma irmã que não são evangélicos. E eles muitas vezes sofrem, né? E que eles possam ser esse espelho, que eles possam ser esta luz na vida da família deles, dentro da casa deles, tá bom? Porque assim como aconteceu-se tudo como Deus havia profetizado e anunciado desde Gênesis até o Novo Testamento, que foi a vinda de Jesus Cristo, tá? Nós também possamos dar continuidade a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida sobre a plenitude dos tempos, que hoje a nossa aula falou sobre a vinda de Jesus, a sua chegada, a sua morte, a sua ressurreição, falou um pouco de cada coisa disso. Falou do povo, que muitos já não conseguiam acreditar que aquele ali era o Messias, diante de uma espera. Mas é preciso também você falar para os seus alunos que todo tempo, ele é o quê? O tempo, ele é de Deus e não o nosso tempo. As coisas não acontecem no nosso tempo porque nós queremos que aconteça. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. E assim como o povo, muitos ali já estavam cansados de esperar pelo Messias, muitos ali já não acreditavam mais na vinda do Messias. Quando o Messias chegou, eles já não conseguiam aceitar que aquele ali era o Messias, porque eles estavam esperando um Salvador, um Rei libertador. Então, assim, muitos já não conseguiram ver que aquele ali verdadeiramente era o Messias, realmente era Jesus, Filho de Deus. Então, que nós possamos permanecer fiéis e firmes na nossa fé, dentro dos mandamentos, dos princípios éticos, morais, cristãos, tá? Então, que você, professor, possa estar elaborando suas aulas. Sempre que você tiver a oportunidade, fale com seus adolescentes.
sobre a ética cristã, sobre a moral cristã, sobre os mandamentos do cristão, como que é ser um cristão, o que é ser um cristão, que você possa ensinar os seus alunos tudo isso, tá? Amém? E, mais uma vez, se esse vídeo falou com você, você gostou desse vídeo, pensou em alguém durante o período que estava assistindo esse vídeo, mande esse vídeo para alguém, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, porque é importantíssimo para nós, para o nosso canal. Você estará nos ajudando, tá? A crescermos cada vez mais e estarmos sempre melhorando aqui, tá bom? E um forte abraço. Tchau, tchau.